Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós vamos ter o estudo da Márcia Figueiredo com o tema A Felicidade Atual e Futura. A música de agora é Hino da Alegria Cristã, de Leopoldo Machado. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Olá, amigos, amigas. Mais uma vez aqui nos reunimos em nome do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, para mais um estudo que a internet nos propicia. Não estamos juntos fisicamente, mas estamos juntos com as mesmas vibrações e com o mesmo amor e carinho pelas mensagens do Cristo e dos nossos benfeitores espirituais. Nós vamos fazer a nossa prece inicial e em seguida vamos fazer o nosso estudo. Senhor Jesus, divino amigo, benfeitores espirituais, nosso mentor e guia, que nos acompanha em todos os momentos. Aqui estamos mais uma vez reunidos, Senhor, em teu nome, para refletirmos um pouco sobre as palavras que o Senhor nos deixou há mais de 2000 anos. Palavras tão consoladoras que nos confortam, nos aliviam, principalmente nesses momentos de dores e de dificuldades. Lembramos, Senhor, de todos os companheiros da jornada terrena, todos os irmãos em humanidade, que todos possam ser amparados e recebam neste momento a tua luz e as tuas bênçãos. Que Maria Santíssima cubra todo o planeta Terra com seu manto de paz e de muito amor. Que assim seja. Hoje vamos falar sobre o tema a felicidade atual e futura. Um tema que já foi aí falado por algumas pessoas sobre o tema felicidade, e vamos nos basear na doutrina, no Pentateuco kardeciano, trazendo esse tema para vocês, não é? A felicidade é uma busca constante do ser humano, mas às vezes no sentido contrário, de bens materiais, e não os bens morais que devemos conquistar para ter realmente essa felicidade. Então nós vamos iniciar
com a questão 922, lá do Livro dos Espíritos. Kardec, ele faz uma consulta, uma pergunta, mas antes da pergunta, ele faz uma afirmação. Ele diz o seguinte, lá no Livro dos Espíritos, na questão 922, que a felicidade terrestre ela é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Então ele faz essa afirmativa já para nós, que a felicidade é relativa à posição. Não é? Muitos se contentam com coisas materiais, outros se contentam com valores espirituais, outros não se contentam com nada. E nós estamos vendo agora que isso é uma questão complicada, porque os bens materiais agora de nada valem para a nossa felicidade. Não é verdade? O que nós queremos agora é achar uma cura para um vírus aí que está nos ameaçando, né? E a toda a humanidade terrestre, né? Ricos, pobres, a todos nós. Então a pergunta de Kardec para os espíritos é o seguinte: haverá uma soma de felicidade comum a todos os homens? Então, na verdade, o que ele quis saber exatamente se há alguma coisa comum de felicidade para todos os homens, né? Alguma soma que ele pergunta. Então, os espíritos respondem para Kardec que para a vida material, a felicidade é a posse do necessário. Para a vida moral, a felicidade seria, então, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, olhem bem, que interessante. Então, para a vida material, felicidade é a posse do necessário. Não do supérfluo, como nós vamos ver, do necessário. Porque o supérfluo nós podemos, né, investir nos nossos companheiros menos afortunados. Deveria ser o que nós faríamos em qualquer situação, né? Não só nas calamidades. Agora, para a vida moral, então, é a consciência tranquila. Então, nós teríamos que unir essas duas coisas para realmente perceber o que é a felicidade. Não é isso? Bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, Kardec também coloca para nós uma questão interessante. Ele diz o seguinte: nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso próprio corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Ou seja, quando morremos, não temos nada, não levamos nada, nem o nosso corpo, porque o nosso corpo fica inerte debaixo da terra, não é? Para haver aí a decomposição e os fatos naturais relacionados à decomposição. Nem mesmo os bens materiais. Então, não adianta juntar tantos bens, nós não levamos nada, não é? Como se diz aí popularmente, não colocamos nada dentro do caixão. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Ou seja, o que estamos recebendo hoje, estamos recebendo como empréstimo. Não somos donos de nada. Isso é uma doce ilusão acharmos que nós temos um carro, que nós temos uma casa, né? Isso é apenas um empréstimo nesta vida daquilo que conseguimos adquirir. Deus vos emprestou, tendes que lhes restituir. Olha aí o empréstimo, né? E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor dos que não têm sequer o necessário. Então, aí é um convite para que nós possamos também auxiliar os nossos irmãos. Nós vemos muito, principalmente a nossa cultura, né, aqui do Brasil, né, a solidariedade ela está sempre presente entre todos, mas elas têm que estar presente em todos os momentos, em todos os dias, né, não só nos momentos de calamidade. Nós temos que pensar que aquilo que nos sobra faz falta para alguém, aquilo que é supérfluo para nós. Então, que tenhamos o necessário para realmente sermos felizes.
Qual que é a orientação espírita para nós, então, e não só espírita, mas para todos nós que estamos aqui assistindo, tendo a oportunidade de nos ouvir aqui no canal do YouTube, não é? Na verdade, é uma orientação cristã, que o estado de felicidade, a gente pode perceber que ele ainda é muito relativo. É muito difícil conceituar felicidade no sentido absoluto da questão. Por quê? Porque nós ainda temos muitos desafios na Terra, muitas lutas provacionais, muitas dificuldades que ainda existem. Então, essa felicidade completa que todos falam, na verdade, é um ideal ainda a ser alcançado. Um ideal que só vai ser alcançado a partir da transformação do homem para melhor. Então, nós temos que aproveitar todas as oportunidades que temos de nos transformarmos para melhor. Quando falamos aqui para vocês, estamos sempre citando o momento em que vivemos, porque ele é marcante para nós, não é? Ele é marcante por quê? Porque ele descortina algo em nós que nós nem pensávamos que pudesse acontecer. Este é o momento em que nós temos que nos transformar de alguma maneira. Então, esses momentos em que ficamos isolados parcialmente, é o momento em que nós deveríamos estar refletindo mais, pensando mais, meditando sobre as coisas, lendo mais, nos transformando, modificando o nosso íntimo, porque não cai uma folha sequer sem a vontade de Deus. E nós sabemos que tudo isso vai passar, né? Como já é até uma frase feita, né? Mas estamos aqui dizendo que passa mesmo, né? Nós já passamos por tantas coisas. Nós, quando eu digo a humanidade terrestre, e sempre se reconstruiu com propósitos benéficos para o mundo, após calamidades, após guerras, né? Após pestes e doenças. Mas isso exige uma transformação. E essa transformação ela é fundamental. Lá na questão 557, também de O Livro dos Espíritos, os Espíritos falam que a vida nos foi dada como prova, e às vezes como expiação. Mas depende do próprio homem amenizar, né, essas dores, amenizar os males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Porque nós não viemos aqui para ser infelizes, não foi isso que Jesus deixou para nós. Então é importante que façamos essas mudanças para que sejamos felizes aqui. Mais cedo ou mais tarde, não é? A humanidade vai ser feliz, porque isso é o que está previsto, é a destinação da humanidade, é a felicidade. Que está prevista nos códigos de Deus, nos códigos divinos. Essa felicidade, essa mudança íntima que vai nos trazer essa completa felicidade. Com essa evolução paulatina nossa, o próprio ser humano já vai aprender a construir a sua própria felicidade. Nós estamos vendo, por exemplo, que esse momento ele nos traz algumas reflexões, né, de que a felicidade não está contida mesmo nas questões materiais. Nossas roupas estão guardadas, né, nossas roupas de sair, como disse um amigo outro dia, né, as roupas de sair devem estar até já envelhecidas, né, e mofadas, porque tanto tempo sem usá-las. Ou seja, nós acumulamos tanto e agora não podemos usar. Desejamos tanto fazer determinadas viagens e agora não podemos, mesmo tendo recursos. Então, observem como isso traz mudanças para nós. Isso vai trazer evolução. Na questão 921 também do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam que o homem ele é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Ou seja, nós construímos a nossa infelicidade, se nós quisermos. Assim como podemos construir a nossa felicidade quando quisermos. Se a gente praticar a lei de Deus, não é? Como eles dizem, os espíritos para nós, nessa questão, praticando a lei de Deus, não é? O homem pode poupar-se de muitos males e alcançar uma felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira.
Então está aí a chave, praticando a lei de Deus. Qual que é a lei de Deus? A lei do amor, a lei da benevolência, né? A lei da caridade, da solidariedade para com o outro. Ou seja, as leis morais, as leis que vão de acordo com a nossa consciência, aquilo que, né, Jesus trouxe para nós, principalmente o amor. Então, em que consiste essa felicidade na Terra? Não é? Essa busca, às vezes, ela pode se considerar, às vezes, infrutífera, principalmente no momento em que vivemos, que é um momento de transição, né, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, ficar buscando essa felicidade pode ser, às vezes, uma consequência negativa, pode não gerar frutos. Por quê? Porque, às vezes, a nossa busca ela pode se concentrar só na aquisição de bens materiais e a gente se descuidar dos valores espirituais. E aí nós não vamos conseguir a tal almejada felicidade. Os bens materiais devem ser os meios, mas não os fins. Interessante que no livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel, ele tem um trecho lá, né, no livro, no capítulo 5, em que ele diz para nós o seguinte, olha que interessante. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços de redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as amarguras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Aqui é só um trecho para a gente se lembrar que estamos aqui na Terra não é para uma jornada fácil, não é? É para uma jornada de lutas. Então nós temos que pensar nisso. Então nós temos que ter o quê? Olha o que ele está dizendo. Coragem. Nós vamos enfrentar espinhos, lutas, sofrimentos, suor, testemunhos. Então, para isso é preciso coragem. Já dizia Guimarães Rosa, né? Que é preciso coragem para que a gente possa viver, né? É necessário ter coragem. Então, qual que é a nossa armadura que o Emmanuel está trazendo para nós também? A fé. A fé a fim da gente marchar com desassombro sobre as tempestades. Então, as tempestades virão, mas não tenhamos medo, não percamos a fé. O medo nos paralisa. O medo, no sentido de nos conservarmos, esse sim é importante. Mas o medo pode nos paralisar. Então, que continuemos marchando. Paulo já dizia que mesmo com os joelhos desconjuntados, que nós possamos seguir em frente. Nada de sentar à beira do caminho, não é? Que possamos marchar. E marchar é uma atitude de ação. Então, que possamos ter ação, agir mesmo sob as tempestades. Nada de ficar parado, desanimado e triste. Temos que ter bastante coragem para viver neste mundo. É fácil? Não, não é. O próprio Emmanuel já está dizendo que são muitas lutas, né? Muitas dores e muitas tempestades. Mas aquele que se dispõe a marchar com Cristo, ele está sempre com essa coragem, né? com essa fortaleza de ânimo, porque Jesus também trouxe isso para nós como lição. Ele, mais do que nunca, passou por diversas provações. Então, os bons espíritos, eles nos ensinam, não é? Que nós devemos discernir a respeito do que efetivamente é necessário para nós e do que efetivamente é supérfluo para a nossa existência. Hoje em dia, é difícil, às vezes, definirmos isso por causa da questão do consumismo, né? Que é muito presente na sociedade moderna. Então, isso é um desafio. O que é necessário, o que é supérfluo?
Às vezes, para um, isso é necessário, para o outro, isso é supérfluo. Esse apego que nós temos, não é? Reflete muito a nossa imperfeição moral ainda, né? Seja esse apego direcionado às pessoas ou aos bens materiais, porque nós não temos apego só aos bens materiais, nós ainda temos apego às pessoas. Temos que ter cuidado para não confundir apego com amor. Por quê? Porque amor é sempre uma coisa de natureza mais restritiva, mais egoísta. Né? Aliás, desculpe, o apego, né, ele é sempre mais egoísta, ele é sempre mais restritivo. O amor, não. O amor, ele sabe dividir, né? O amor, ele concede liberdade, o amor concede desapego, diferente da questão mais egoística do apego. Então, esse apego demonstra que temos ainda imperfeições morais que devemos corrigir. Não temos nada e nem ninguém. Não é? Nada é nosso, né? Às vezes a gente brinca, né? Diz meu marido, minha esposa, não é meu filho, né? Esse pronome aí indicando posse, né? Mas não é. Nós sabemos que nada é nosso, né? Nem as pessoas, nem os bens materiais. Como foi dito antes lá, na verdade, somos depositários, né? Estamos com tudo sob empréstimo divino. Emmanuel também nos faz uma outra recomendação muito interessante, que eu vou falar para vocês, não é? Na verdade, ele diz o seguinte, algumas recomendações de Emmanuel. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos. Mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Então, olhem, sem amor, nada seríamos. Já ouviram isso, né? Sem amor, nada seríamos. Então, o amor é esse fio que o Emmanuel fala que é o tear divino. Né? Todos já devem ter visto, ou ao vivo, né, ou nos filmes, aquelas máquinas de tear, não é? Que vão fazendo o tear, né, dos tapetes, né, entrelaçando. Então, essas virtudes que o Emmanuel coloca têm que estar revestidas, né, de amor. O amor é que vai entrelaçar tudo isso. E ele é que vai nos conduzir à perfeição. Então, não basta termos caráter, confiança, fé, benevolência, a própria ciência, mas o amor vai entrelaçar tudo isso. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Então, aí ele coloca outras questões que são questões sociais nossas, né? Comparando tudo isso como flores e frutos de uma árvore. Então, nós podemos simbolicamente imaginar essa árvore, né, em que a raiz dela é o amor e as flores e os frutos são a disciplina, a educação, a cultura, a escola, que fazem parte da nossa vida social, né? O esforço, as obras que produzimos, os nossos trabalhos, mas a raiz é o amor. Então, vocês já viram que uma árvore, por exemplo, ela sem a raiz, ela não é nada. Né? É a raiz que conserva essa árvore. Então, a raiz é o amor, é o mais importante. E aí ele faz uma pergunta para nós, o Emmanuel nos faz essa pergunta. Mas como amaremos no serviço diário? Porque aí nós vemos, né, tantas coisas para nós, né, tantos valores, virtudes, questões sociais aqui presentes. E como que nós vamos exercitar esse amor? E aí ele responde: renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos o nosso semelhante. Auxiliemos em silêncio, estendendo, ou melhor, entendendo a situação de cada um,
temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Quando ele diz isso, a gente pensa no nosso país, não é um país tão desigual, por isso, mais do que nunca, nós temos que nos renovar e compreender o nosso semelhante mesmo, né? Entender que cada um está num patamar de evolução diferente. E cada um necessita de ajuda, de bondade. Mas não aquela bondade que passa a mão na cabeça, não é? Que diz, não, vai melhorar, não é isso. Aquela bondade sem ação, mas é a bondade com energia, com efeito. Entendendo a situação de cada um. Cada um é diferente. Cada um tem uma opinião diferente. Não é? Temperando essa bondade. E a fraternidade tem que vir com justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Que beleza de lição, não é? Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. É a compreensão que nos falta, muitas vezes. E quem tem amor, esse amor universal, compreende tudo. Então, bela lição aí de Emmanuel para nós. Jesus também nos deixou uma lição maravilhosa nos evangelhos, quando ele tem aquela passagem que ele fala, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está teu tesouro, aí estará também teu coração. Essa lição é belíssima. Por quê? Porque os bens materiais não vão nos acompanhar no mundo espiritual, né? Após a morte do corpo físico. Nós já vimos lá que nem o corpo físico nós vamos levar, quanto mais os bens materiais, né? Quando Jesus diz que onde está teu tesouro, aí também estará o teu coração, ele está mostrando exatamente o que o Emmanuel já estava falando sobre o valor do amor, né? O valor do amor está onde? No coração. Então, aquela pessoa que ama, né, no sentido desse amor universal, ela vai concentrar todas as suas energias, seus sentimentos, todas as suas emoções naquele objeto do seu afeto, ou seja, no seu tesouro. Então, toda essa força que nós temos dentro de nós, né, nos impulsionando, vai ser para onde? Para o nosso coração, que é onde está o nosso tesouro. Então, a questão dessa perecibilidade desses bens materiais, não é? Jesus está nos mostrando que tudo isso não vale nada, os bens materiais são perecíveis, né? A traça, o caruncho corroem. E os bens espirituais, os tesouros espirituais são perenes, né? Eles duram para sempre. Então, que nós aí possamos também ficar com essa lição de Jesus. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, ele também tem um momento para nós em que ele fala que os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui à vontade, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro, inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus anula frequentemente todas as previsões, o que faz a riqueza escapar daquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. É interessante isso, porque realmente, quando as pessoas às vezes têm muito, você pode perder tudo de uma hora para outra, não é? Então, a riqueza pode escapar daquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. E é verdade. Quantos aí, não é, já ganharam em loterias e a gente vê notícias de que estão paupérrimos, não tem mais nada. Nós somos apenas usufrutuários. Nós somos administradores desses bens
que Jesus distribuiu, né? Deus distribuiu. E Jesus aí, nosso governador espiritual da Terra, nos dirige, né? Nos auxilia nessa administração desses bens. Então, Kardec fala para nós que esse administrador é mais ou menos íntegro, né? Mais ou menos inteligente. Porque quando não se é inteligente nem íntegro, esse recurso, né? Ou esses recursos, eles se esvaem, né? Eles vão embora facilmente. Então, nós não temos essa propriedade aí desses bens. Nós somos realmente usufrutuários, só isso. Ninguém é proprietário de nenhum bem material. Então, todas essas coisas da matéria, um dia vão desaparecer. Então, não pensemos nós que levaremos todos os tesouros que acumularmos e o dinheiro que juntarmos, não é? Para o plano espiritual. Então, nós não temos nada disso. Divaldo dizia para nós uma frase que o que temos, dizia não, né? Ele disse, né, já essa frase, que o que temos nós deixamos, o que somos nós levamos. Então, o que está na nossa essência, né, na nossa intimidade, é isso que nós levamos. Então, tudo que estamos aprendendo aqui hoje, estamos levando para as nossas próximas encarnações, não é, para o plano espiritual, no momento do nosso desencarne. Pascal, né, o espírito Pascal, lá em 1860, né, então século XIX, ele já dizia para nós o seguinte, que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Então, tudo que encontrarmos de bens, nós vamos usufruir enquanto aqui permanecermos. Né? Saímos daqui, vamos para o plano espiritual, não levaremos nada. Então, aqueles homens que são prudentes, como já dissemos antes, né? E Kardec disse, os inteligentes e os íntegros, estes vão empenhar-se em adquirir tesouros eternos, não tesouros transitórios. Então, esses são os inteligentes, esses são os verdadeiros administradores. Então, lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec coloca para nós o seguinte, lá no item 12, no capítulo 6 também. Quando considero a brevidade da vida, impressiona-me dolorosamente a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, enquanto dais tão pouca importância ao vosso aperfeiçoamento moral, a que consagrais pouco ou nenhum tempo, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Então, olha, a vida é breve. Apesar de estamos vivendo mais tempo aqui no planeta Terra, o que é um século perante a eternidade? Não é 100 anos, né? Pessoas que vivem 90, 100 anos. Perante a eternidade, isso é uma brevidade. Então, Kardec, né, lá no século XIX, já dizia, já estava preocupado com essas questões. A preocupação que nós temos com os bens materiais, com o bem-estar material. Às vezes, não é? Venha alguma coisa para nos despertar, como o Covid-19 que está aí, que a gente não pode deixar de falar, mas é um despertamento. Quantas vezes corremos tanto, né, para adquirir esse bem-estar material e nos esquecemos, né, do bem-estar moral, até do nosso bem-estar físico mesmo, não é? De nos aperfeiçoarmos moralmente. Então, se nós formos refletir, nós vamos ver que tudo tem um motivo e uma razão de ser. E quanto mais estudamos a doutrina espírita, quanto mais lemos, nós vamos concluindo que nada é por acaso, que tudo vem para um ensinamento e um grande ensinamento, este que estamos tendo. Então, é o momento de nos melhorar, de rever nossos valores, principalmente em relação aos próximos, mais próximos, que são os nossos familiares.
as nossas dificuldades que temos que enfrentar com eles e que às vezes nos escapam por causa da nossa correria do dia a dia em busca desse bem-estar material para todos. Então é o momento da gente realmente parar, refletir, meditar por alguns instantes, né, e trabalhar conosco essas questões. Então, Deus está nos mostrando um caminho que nos parece difícil, mas não é tão difícil. Nós temos que aprender com ele. Então, que nós possamos sair dessas dificuldades bem melhores, nos transformando verdadeiramente. Não é? Porque é isso que vai importar para a nossa eternidade enquanto espíritos eternos que somos. E a felicidade futura? Porque o nosso tema é a felicidade atual e a felicidade futura. E a felicidade futura? Onde que ela vai se encontrar? Ela está ligada, né? Ela está dependente das nossas ações do presente. Então, nós temos que olhar o que estamos fazendo no presente para podermos, então, ver como será a nossa felicidade futura. Por quê? Porque é vivendo essa vida aqui presente, não é? Esse momento atual, termos consciência dele, de que essa vivência que estamos tendo agora no presente é que terá consequências para a nossa vida futura. Então, é necessário adquirir esses bens imperecíveis, esses valores morais, não é? Conhecimento, a nossa moral, para que possamos, então, na vida futura, alcançar essa verdadeira felicidade. Então, na verdade, a chave dessa felicidade, né, segundo a doutrina espírita, ela vai se revelar na prática do bem, no qual é possível exercer a caridade. Então, está intimamente ligada à caridade. Então, essa, né, palavrinha, né, caridade, essa prática da caridade, ela deve ter como fundamento as lições do Evangelho. Então, nós devemos estar conectados às lições do Cristo, para que nós possamos vivenciar essa felicidade futura também, que vai depender das nossas atitudes no presente. O Espírito Lacordaire, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa uma mensagem para nós de alguns aspectos que vão garantir tanto a felicidade atual quanto a felicidade futura. Ele fala o seguinte, que o amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao nosso adiantamento moral e espiritual. Então, olhem bem, o amor aos bens materiais, aos bens terrenos, é um entrave para nós, para nosso adiantamento. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, ao aplicá-las todas as coisas materiais. Sede sinceros. A riqueza proporciona uma felicidade sem mescla? A pergunta que ele nos faz. Sede sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem mescla? Quer dizer, uma felicidade total, sem mistura nenhuma, pura, sem nenhum momento de dificuldade? Nós sabemos que não. Quantas pessoas aí com doenças graves, com muito dinheiro, não conseguem os recursos para se curar? Né? Agora mesmo, como eu citei, né, tantos exemplos, quantas pessoas agora com muito dinheiro não podem ir para os lugares que querem, não é? Então, não, a riqueza ela não vai trazer essa felicidade pura. Isso é uma ilusão terrena. Né? Não é isso que traz a felicidade completa. Então, esse apego que nós temos ainda, nós enquanto seres humanos, ainda aos bens terrenos, não é? Esse apego ainda é uma dificuldade ao nosso adiantamento moral. E às vezes a gente fala em apego e fica pensando só em valores muito altos, né? Mas nós temos apego aos nossos livros, né? Coisas comuns, apego aos nossos materiais, às vezes, né? Antigamente, quando havia ainda os CDs,
não é? Os DVDs. Ainda temos apego a essas pequenas coisinhas, as nossas roupas. Não são coisas grandes e que nós estamos pensando de apego, não. Nós podemos começar a nos desapegar desde essas pequenas coisas. Então, não são coisas tão grandes que nós estamos falando em riquezas enormes. São pequenas coisas que a gente vai se desapegando. Ainda temos apego às nossas casas, né? Aos nossos filhos, principalmente, as mães aí, não é? Então, são coisas que nós temos que começar a trabalhar em nós, porque esse apego nos trava, causa entraves ao nosso adiantamento. É como se nós quiséssemos evoluir, e aí vem esse apego e nos puxa para 1 degrau, 2 degraus abaixo. Então, é isso que na verdade, ele está chamando a nossa atenção. Então, Deus, não é? Ele colocou a caridade. Então, ele fala muito da questão da caridade, não é? Porque a caridade, ela vai ensinar o quê? O rico a dar sem ostentação. E ao pobre, não é? A receber também sem baixeza. Então, a caridade, eu não preciso falar o que eu estou dando, né? E nem o pobre precisa se sentir humilhado com aquilo que eu dei a ele. Então, na verdade, é isso que Deus, né, colocou para nós, né? E Jesus trouxe também nos seus exemplos de caridade. É essa caridade santa, essa caridade como uma virtude salutar, como uma virtude santa, que ensina as pessoas que têm mais posses a dar sem fazer alarde. Né? Aquilo que Jesus nos ensinou, não saiba a vossa mão direita o que a esquerda deu. Né? Você não precisa fazer alarde nem humilhar o outro que recebeu. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso próprio corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Então, como eu já disse, nós somos depositários e não proprietários. Então, tenhamos cuidado também com essa questão da caridade. A caridade, principalmente a caridade material, porque ela é mais fácil para nós. Né? Tenhamos cuidado para não fazermos alarde dessa caridade, para não humilharmos o outro quando fizermos essa caridade moral. Quando as pessoas, né, têm muitos bens, né, muitas riquezas, não é? Existe uma certa cobiça, né, uma desvairada cobiça em relação a essas riquezas. E muitos se apegam a essas riquezas e se esquecem que um dia terão que prestar contas ao Senhor daquilo que veio dele. Porque, na verdade, Deus nos confiou essas riquezas, né? Aqueles que as têm, aqueles que as possuem. Porque nós sabemos que a riqueza é uma prova muito maior do que a pobreza, muito mais difícil. Então, nós temos que prestar contas disso que nós recebemos de graça, não é? Ou às vezes através de um trabalho, mas que recebemos de Deus, porque nem todos têm. Então, se nós tivemos, se nós conseguimos isso, não é? Alguns seres humanos, alguns espíritos, né? E muitos, né? Conseguiram ter uma riqueza maior do que outras pessoas, temos que nos lembrar que isso terá depois que ser prestada contas a Deus, pois veio dele. E o que é que nós estamos fazendo com essa riqueza? Não é? Muitas vezes a gente acha que é virtude, mas às vezes nós temos egoísmo. Às vezes nós falamos que guardar, não é, o recurso que nós adquirimos é uma economia, né? Quando às vezes não passa de uma avareza. Então nós temos que ter cuidado em distinguir isso. O que é economia, o que é previdência realmente, e o que é avareza, o que é cupidez. Ou às vezes o que é generosidade, não é? E às vezes o que é prodigalidade em nosso próprio benefício. A gente chama de generosidade, mas às vezes estamos fazendo em nosso próprio benefício, para falar eu sou, né? Eu dou isso, eu faço isso, eu ajudo alguém, eu montei, né? Eu instituí um local.
Então, nós temos que ter muito cuidado com essas ilusões terrenas, com esses coloridos que nós damos às palavras. É importante isso. E, infelizmente, né, para os homens que possuem essas fortunas enormes, além do apego a esses bens, existe um sentimento muito forte e muito difícil de ser trabalhado, que é o orgulho. E o desapego aos bens terrenos, ele vai mostrar para nós, não é, que nós podemos apreciar essa riqueza no valor justo dela, sem servirmos dessa riqueza, né, em benefício próprio, mas em benefício dos outros. Ou seja, nós temos que trabalhar também a questão do orgulho e também trabalhar a questão da riqueza, utilizando-a em benefício da humanidade, principalmente num país como o nosso, né? Principalmente no país como o nosso. Então, aqui, na verdade, nós não estamos falando que nós devemos esbanjar a riqueza, porque senão vai ficar parecendo que esbanjar a riqueza é mostrar desprendimento. Ah, eu sou muito desprendida, eu vou esbanjar aquilo que eu consegui, aquilo que eu alcancei, aquilo que Deus me concedeu. Não é isso. Isso, na verdade, mostra indiferença, mostra um descaso, não é? Como depositário que nós somos, que a gente já viu lá na frente, que nós somos depositários, então nós, né, como homens terrenos, não temos o direito de dilapidar os nossos bens, nem de confiscar os nossos bens em proveito próprio. Mas nós temos que ponderar sempre que há bens muito mais preciosos, não é, do que esses que nós temos na Terra. Infinitamente mais preciosos. E aí, se a gente for começar a refletir sobre isso, nós vamos ver que essa ideia vai nos ajudar a nos desprender dessa questão de confiscar os bens a nosso proveito. Então, há bens muito mais preciosos, há valores e atitudes que nós devemos conservar, esse sim, conservar, não é? E distribuir também para os nossos irmãos. Não devemos deixar que o conhecimento fique escondido. Aqueles também que têm como maior riqueza o conhecimento, a ciência, ela também tem que ser conhecida por todos, tem que ser divulgada. O conhecimento também precisa ser divulgado. Então, o Senhor, na verdade, né, ele não vai ordenar a ninguém que se despoje daquilo que você possui. Ah, então agora, não é? Eu vou pegar tudo que eu tenho e doar. Não é isso. Né? Jesus não nos condenou a uma chamada mendicidade, né? Uma mendicância voluntária. Nós não temos que ser esses mendigos voluntariamente. Não é isso. Na verdade, nós estamos falando ali de sermos usufrutuários dessas riquezas e sabermos distribuir com os nossos irmãos menos favorecidos. Então, aquele que tem riquezas, então ele tem uma missão muito grande, né, que é de embelezar e tornar essa riqueza proveitosa para si mesmo. Porque ele tornando proveitosa para si mesmo, ele sabe que ele está fazendo algo em benefício do próximo, em benefício do outro. Bem, nós chegamos aqui então ao nosso final, deixando para vocês uma mensagem interessante, né? Eu acho que nós temos que pensar, que é o seguinte: sabei-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que esses bens apenas vos estão confiados e que deveis justificar o emprego que lhe derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Então, que possamos ter as nossas riquezas, cada um com as suas riquezas individuais,
e que possamos, não ter sentimentos de orgulho por aquilo que temos, ou de inveja porque o outro tem, porque nós sabemos que cada um tem também o seu merecimento, não é? E fez também por onde conseguir determinadas questões materiais aqui na Terra. Mas lembrar que a riqueza não é o sinônimo de felicidade e não é necessária a felicidade. E aqui no Brasil é interessante que a gente vê isso muito claramente, né? Nas aglomerações, né? Nessas pequenas comunidades e grandes comunidades. Não há a riqueza material, mas há uma felicidade constante, já perceberam? Quando se reúnem, estão todos alegres, estão todos felizes. Não é? Nós somos um país abençoado mesmo por Deus e temos uma riqueza enorme, natural neste país, não é? Mineral, riquezas que nós devemos agradecer a Deus, não é? Por estarmos aqui nesta encarnação no Brasil. Dificuldades ainda, sim, muitas, porque ainda somos imperfeitos, ainda somos espíritos buscando ainda progredir, então há muito ainda a aprender e as dificuldades vêm para nos ensinar, mas que não julguemos, né, não condenemos, mas que também possamos agir com aquela bondade que Emmanuel nos ensinou lá atrás, aquela bondade com energia, sem deixar os nossos valores mais íntimos para trás, que possamos ser solidários, amigos do nosso próximo, né, daqueles que necessitam de nós, que possamos utilizar a ética presente em cada um desses valores que falamos, pois são muito importantes, né? As virtudes nobres, que possamos dormir com a nossa consciência tranquila, mesmo sem riqueza material nenhuma, pois a riqueza está no nosso coração. Então, que todos fiquem em paz, que Jesus abençoe a cada um dos lares aqui representados, que estão nos assistindo por meio deste veículo de comunicação, que é a internet, que nos proporciona estes momentos, não é, únicos e maravilhosos, em que podemos estar juntos nesta mesma vibração. Jesus abençoe a cada um, muita paz para todos e que possamos seguir em frente com ânimo, né, com muita coragem, com muita fé. Então nós vamos fazer a nossa prece final de agradecimento, né, para agradecer a estes momentos tão valiosos para nós e com certeza para todos aqueles que nos ouvem. Senhor Jesus, neste momento, agradecemos pela oportunidade valiosa de trazer um pouco dos teus ensinamentos para todos aqueles que nos assistem por meio da internet. Rogamos, Senhor, a tua misericórdia para todos nós, as tuas bênçãos de luz e de amor para todos os habitantes deste planeta, para todos os nossos irmãos em Cristo, para todos aqueles que sofrem, que passam por dificuldades, sejam materiais, sejam dificuldades emocionais, que todos recebam as nossas vibrações, a nossa luz, teu amor, Senhor, que sempre cobre uma multidão de pecados. Que o Senhor possa abraçar a cada um dos irmãos terrenos, que possa consolar a todos os lares necessitados de auxílio. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos espirituais que trabalham conosco. Abençoe a cada um de nós. Que assim seja.